Olá, sou a tia Jaque do canal Coisinhas da Jaque. Estou muito feliz que os tios do Ministério Infantil estão acompanhando o nosso canal. E você, criança, também que tem acompanhado as histórias da Bíblia aqui no nosso canal. Você lembra de Daniel? Daniel era um jovem que foi lá para a terra da Babilônia quando tinha uns 16 anos. Já contei essa história, olha aí, acompanhe. E o tempo passou. E agora o nosso Daniel envelheceu. E ele está agora com mais ou menos 80 anos. E eu queria te fazer uma pergunta. Será que ele ainda é firme no Senhor como era na sua juventude? Acompanhe comigo até o final essa história para você saber. Então, crianças, a nossa história agora ela está em Daniel, no capítulo 6. Daniel, Velho Testamento, profeta maior. E olha só, antes a terra da Babilônia, ela era comandada pelo rei Nabucodonosor. Nós já falamos sobre ele aqui. Mas a Bíblia diz que o reino da Babilônia foi invadido por um novo império e o seu exército. E o comandante desse novo império era o rei Dario. E a Bíblia diz que o rei Dario, então, ele resolveu dividir toda a Babilônia em 120 províncias, ou mais ou menos 120 cidades. E ele constituiu para cada uma daquelas 120 províncias homens responsáveis por elas. Eram 120, a tia não tem todos os 120 aqui, mas vamos imaginar que são 120. E a palavra, o nome que eles eram chamados era sátrapas. Consegue falar junto comigo? Sátrapas. Era como se eles fossem prefeitos daquelas províncias. E para cuidar, para ouvir aqueles 120 governadores, aqueles 120 prefeitos, o rei Dario escolheu mais 3 homens, 3 ministros. E olha só, quem era um dos 3 ministros? Daniel. Daniel era um dos 3 ministros que cuidava dos 120 governadores. Então, tudo que os 120 governadores faziam, eles precisavam prestar contas para os 3 ministros. E a Bíblia nos diz, crianças, que Daniel era um homem fiel, primeiramente a Deus, e fiel ao reino também. Não tinha nada errado. A Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. E eu desafio você, criança que já conhece a Jesus, seja como Daniel, seja firme, seja temente ao Senhor, assim como Daniel fez. E sabe o que a Bíblia nos conta? Que aqueles ministros e aqueles prefeitos, aqueles sátrapas, eles queriam procurar alguma coisa errada em Daniel para acusá-lo diante do rei Dario. E eles investigaram a vida de Daniel e sabe? Não tinha nada errado na vida de Daniel. Daniel era temente a Deus, Daniel era fiel a Deus, por isso ele fazia todas as suas coisas certas, todos os seus negócios, toda a prestação de contas que Daniel fazia era correta. E aí aqueles homens tinham inveja dele, porque o rei Dario queria colocar ele na mais alta posição ali no reino da Babilônia. Então o que aqueles homens fizeram? Nós precisamos procurar alguma coisa nesse Daniel. Ah, já sei, já sabemos. Vamos procurar algo errado na vida de Daniel, naquilo que diz respeito à sua lei e o seu Deus. Será que eles vão encontrar algo errado na vida de Daniel diante do Deus de Daniel? Será, crianças? Então, os 2 ministros e os demais sátrapas foram até o rei Dario. O plano deles era acabar com Daniel. E como eu falei em outro vídeo, lembra que os reis, eles gostavam de se sentirem
como deuses. E olha só, aqueles ministros foram lá falar com o rei Dario, justamente pegar ele no orgulho dele. E falou assim: ô rei Dario, estávamos pensando, você poderia baixar um decreto dizendo neste decreto que por 30 dias nenhum homem do seu reino deverá fazer nenhuma petição, nenhuma oração a nenhum outro Deus que não seja o Senhor. Olha só que decreto estranho. E o rei, ele ficou assim, todos devem fazer petições a mim, vou ser considerado como um Deus. Ele gostou da ideia. O rei nem percebeu que Daniel não estava ali. Aquilo era uma jogada, uma armação daqueles homens para apanhar Daniel. Lembra que eu falei que eles queriam pegar alguma coisa em Daniel na lei do seu Deus? Então. E o rei então falou: tudo bem, concordou. E olha só, crianças, naquela época, e a lei dos medos e persas, que era do rei Dario, do império do rei Dario, ela não poderia ser revogada, ela não poderia ser mudada. Quando o rei desse uma ordem, ele pegava o anel real que ele tinha, derretia uma cera, o anel do rei tinha um nome, as letras do nome dele. Aí ele selava o decreto com o anel real. E quando ele fazia assim, nem uma ordem poderia ser mudada. E sabe o que dizia a ordem que o rei Dario fez? Aconselhado pelos homens que tinham inveja de Daniel? Que quem fizesse oração a outro Deus que não a ele, durante aquele período de 30 dias, e fosse pego, seria lançado na cova dos leões. Esse era o decreto do rei Dario. O que vai acontecer com o nosso Daniel? Então, crianças, decreto assinado, né? Aqueles homens que manipularam o rei ali, saíram de perto da presença dele e certamente Daniel soube do decreto. Daniel não estava presente, né? Mas Daniel soube do decreto. E a Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, será que ele descabelou? E agora? O que eu vou fazer? Eu não posso mais orar ao meu Deus. Não. Ele se manteve firme. Lembra? Daniel era fiel a Deus. E Daniel se manteve firme. E sabe o que ele fez? Foi para o seu quarto, abriu as janelas que davam lá para o lado de Jerusalém, como era costume dos judeus. Os judeus oravam virados para Jerusalém, como já tinha sido escrito antes no livro dos reis. E 3 vezes ao dia, talvez igual nós cantamos, né? De manhã cedo, ao meio-dia e à noitinha, ele continuava fazendo as suas orações. Daniel era firme no Senhor, fiel ao Senhor. Seja firme no Senhor também, independente da situação. Daniel não estava preocupado com a ordem do rei, não porque ele desobedecesse ao rei, mas é porque Daniel sabia que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E é lógico que quem estava lá observando Daniel, os próprios homens que mandaram o rei fazer o decreto. E quando eles viram que Daniel estava orando, foram lá conversar com o rei Dario. E eles perguntaram, né? Rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe as pessoas de orarem a outros deuses. E o rei falou assim: assinei. E quem não cumprir a minha ordem deverá ser lançado na cova dos leões. E aqueles homens instigando, provocando, né, incentivando ali, porque eles queriam acabar com Daniel, falaram: olha, rei, Daniel, que é um dos prisioneiros lá da terra de Judá, ele não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ele continua orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. E aí a Bíblia diz que, diferente de Nabucodonosor, que ficou vermelho de raiva quando soube que os jovens não se prostraram, a Bíblia diz que o rei Dario
ficou muito triste quando ele soube, porque ele gostava de Daniel. Como Daniel era excelente, fiel a Deus, não tinha nada de errado, Dario então resolve tentar salvar a vida de Daniel. E a Bíblia fala que até o pôr do sol o rei Dario tentou. Fica imaginando que talvez ele tenha feito reunião, gente, vamos mudar de ideia, vamos fazer alguma coisa. Mas aqueles homens estavam ali, rei, de acordo com a lei dos medos e dos persas, aquele decreto assinado pelo Senhor não poderá ser revogado, não pode voltar atrás. Então o rei Dario, muito triste, mandou então que a ordem fosse cumprida. O que aconteceria com Daniel? Seria lançado na cova dos leões. Então, crianças, o rei Dario, com muita tristeza no coração, fez com que a ordem fosse cumprida. Mas olha só, antes de jogar Daniel na cova dos leões, o rei chama ele e fala o seguinte, está registrado em Daniel capítulo 6, versículo 16. Presta atenção. Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Foi isso que o rei Dario falou para Daniel. Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, ou seja, o Deus a quem você é fiel, firme no Senhor, ele possa salvá-lo da boca dos leões. Os leões eram famintos naquela cova. E aí, crianças, Daniel então é jogado na cova dos leões. E a Bíblia fala que aquela cova ela era fechada com uma pedra, uma grande pedra, e novamente o anel tanto do rei quanto das demais autoridades selava aquela pedra, dizendo que realmente não podia voltar atrás naquilo lá. E aí, crianças, o rei Dario foi para o seu palácio, foi para o seu quarto, e a Bíblia diz que ele não quis nem comer. O sono dele fugiu aquela noite, e era costume dos reis, quando o sono fugia, chamar alguns músicos para tocar, para acalmar o rei, e assim o rei pegar no sono. Mas nem os músicos o rei quis que fosse aquela noite. Ele ficou pensando só no seu amigo Daniel, naquele que ele tanto amava, que ele tanto respeitava. E o que será que vai acontecer? O que será que está acontecendo dentro daquela cova dos leões? Fique aí. A noite passou. Olha dentro da cova. Viu lá? Então, quando foi bem cedinho, o rei Dario acordou e foi até a entrada da cova. E olha só, crianças, a Bíblia diz que ele, com voz muito triste, ele perguntou assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, salvou dos leões? Será que as vozes que ele ouviu de lá foi dos leões com barriga bem cheia? Não. A voz que ele ouviu de lá foi a seguinte: que o rei vive eternamente. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Crianças, a voz que veio lá de dentro da cova não foi dos leões, foi de Daniel. E Daniel grita de lá, fala assim: olha, rei, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Crianças, esse anjo que Deus mandou provavelmente é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Se você ainda não conhece Jesus, deixa um comentário aqui, eu vou entrar em contato com você para que você conheça mais sobre o Senhor Jesus.
aquele que morreu para ser o nosso Salvador, aquele que passou a noite ali com Daniel, que fechou a boca dos leões para que os leões não fizessem nenhum mal a Daniel. E aí o rei Dario, então, quando ouve isso, fala: tira Daniel de lá. E aí eles tiraram Daniel da cova dos leões. Olha só, Daniel estava ileso. Sabe o que significa isso? Não tinha nenhum arranhão em Daniel. E a Bíblia diz que além do rei Dario ter colocado Daniel em uma alta posição, o rei Dario faz um novo decreto. Ele escreve uma carta e ouça as palavras dessa carta. Felicidade e paz para todos. Eu, o rei Dario, ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras do leão. Olha que maravilha! Deus livrou Daniel e ainda fez com que o rei Dario espalhasse essa carta por todo o reino para que as pessoas também conhecessem ao Deus verdadeiro. Daniel se manteve fiel. Seja fiel a Deus também, temente ao Senhor. E o meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida. Se você chegou até aqui, eu te peço, dá um likezinho nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles também possam saber essa história linda, maravilhosa de como Deus livrou a Daniel. E se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem história nova da Bíblia para abençoar o seu coração. Grande beijo para vocês, que Deus te abençoe muito.